Patrocínio Vale Auto Shopping. Quem quer trocar de carro, passa aqui. E Mauro Imóveis. A certeza de bons negócios você encontra aqui. Olá para você, começando aí mais um programa Empresas e Negócios, programa que conta um pouco das histórias de empreendedores, CEOs, gerentes, pessoas que dirigem empresas, né? E fala também um pouco de quem vai estar presente na FenaBit. Aliás, se programa esse mês agora, de maio, de 22 a 25, a FenaBit vem na sua 19ª edição, com mais de 140 expositores, mais de 300 marcas do mercado da construção civil, da habitação, da área imobiliária e da decoração. Num evento assim que promete surpreender. Estamos esperando aí quase 20 mil pessoas do estado de Santa Catarina e de todo o sul do Brasil para visitar a FenaBit. Então se programe. O seminário técnico está excepcional e para tudo isso a entrada é gratuita. Você tem que acessar o nosso site, o viapeventos.com.br, e faz a tua inscrição online. Vai lá, é rapidinho, você vai no cadastro online lá e não precisa enfrentar as filas na entrada. Mas se não fez, vem também que a gente te atende lá no Parque Vila Germânica. Te esperamos de todo o sul do Brasil aqui para visitar a FenaBit, uma feira realmente que faz a diferença. E o meu programa hoje, mega especial, fala sobre mercado imobiliário, né? Mercado que mexe com o coração de todo mundo quer ter um imóvel na praia, no sítio, no campo, né? Então a gente, quando fala de imóveis e fala com os especialistas, sabe que mexe com a vontade e com o desejo de todo mundo. Hoje meu entrevistado veio de Joinville prestigiar a gente, Leonel Pacheco, que é da Leonel Pacheco Imóveis Imobiliária. Ele é corretor e investidor de Joinville e veio gentilmente nos dar uma entrevista. Obrigado pela presença, Leonel. Obrigado por estar presente aqui, todo aí o teu público junto. É um prazer estar aqui com vocês aí, nesse dia. Show de bola. Leonel que vai estar lá na FenaBit mostrando, né? Mostrando que nós vamos dar uma dica, um spoiler por aqui, né, Leonel? Vamos, podemos falar alguma coisa, mas daqui a pouco, não já, né? Leonel, eu queria saber um pouquinho, porque o programa sempre quer ser uma inspiração para todo mundo, né? Você sabe que todo mundo luta e tenta crescer na vida. E as pessoas que vêm no programa contam um pouco da sua história para inspirar aí, né? Nas diversas profissões que existem. Então eu queria saber aí de onde é que o Leonel nasceu, qual é a história dele, como ele chegou a estar hoje nessa área de corretagem, trabalhando com grandes empresas. Mas como foi a tua história? Eu sou natural de São Francisco do Sul. Morei muitos anos lá, depois fui para Cascavel com meus pais, na época, né? Estudou, mas saiu novinho de lá, não? Saí com 5 anos de São Francisco do Sul. Só fez o jardim? Só fiz o jardim lá, depois fui para Cascavel, fiquei 10 anos em Cascavel, depois voltei para... Por que Cascavel teve... Cascavel, no Paraná. Sim, mas... O meu pai era comerciante e aí foi para lá, e daí levou a família junto, fomos todos para lá, comerciante. Então, nesse tempo eu só me recordo de o bar que ele tinha cheio na hora do recreio de crianças, né, pegando lanches, fazendo toda essa refeição de hora de lanche. A escola em si naquela época não tinha muro, né? Então todos eles iam para fora para fazer lanche, né? Então era até interessante. Você tá falando ali da tua infância, né? Lá 10, 15 anos de idade, né? Lá no passado. Então eu já venho, né, de pais empreendedores, né? Sempre olhando e analisando o mercado para fazer alguma coisa interessante. E daí, de lá para cá, eu vim, aí fomos para Santa Catarina, para Joinville especialmente. Você se sente mais, ok? Você ficou até 5 anos em São Francisco do Sul, né? Que é uma cidade maravilhosa. Se não me engano, uma das primeiras... mais de 500 anos, né? Mais antigas do estado aí também. Você vai para o Paraná com 5 anos, você se sente mais paranaense de origem ou você é um catarinense mesmo? Catarinense mesmo, não. E daí lá você estudou lá em Cascavel? Fiz o primário lá, né? O começo do primário lá, né? E depois mudaram de novo para Santa Catarina? Mudamos de novo para Santa Catarina, especialmente em Joinville. Aí foram para Joinville. Viemos para Joinville para fazer já. Meus pais já pensam no futuro dos filhos, então já para colocar eles. E quantos filhos eram? Quantos irmãos você tem? 2, eu e mais um irmão só.
Então, e nisso, né, a gente foi para... Tá por a região? Não, tá em Joinville ainda. Tá em Joinville, é. Então, eu e ele ainda hoje, né? Meus pais já hoje faleceram, mas colocaram nós num bom caminho na vida, né, deram a educação e ensino para nós todos, então... E a gente soube aproveitar quando eles deram isso, né? Então, depois eu fui para a área de escola técnica, né? Fiz escola técnica? Fiz escola técnica. Lá em Joinville. Lá em Joinville. No SEDUP, né? Mecânica e elétrica para aprender, para entrar na indústria, né? Você achava que você ia virar mecânico de... Aquela coisa de Tupi, de coisa assim, não? Tem lá muito... Isso, escola técnica Tupi, tem escola técnica outras você lá achou, também. Não, vou virar área de mecânica. Mas na verdade, no início de tudo, você tem que fazer um curso técnico para você entrar no mercado, né? Para entrar nas empresas e tal. E você conseguiu? Não, tranquilo, entrei nas empresas e tal. Aí, só que eu via que aquilo na empresa não era o que eu queria, né? E sempre, né, olhando o mercado do lado, né? Então... Mas dizem que tem... Eu também sou empresário há mais de 30 anos, né? Diz que dá uma coceira quando tu é CLT ou quando tu tá de carteira assinada, tu parece querer ter um espírito assim, tipo, eu quero fazer as coisas por mim. Você sentia alguma coisa nesse aspecto? Sim. Sempre estava trabalhando na indústria em si e fazendo o plano B paralelo. Ou instalando portão eletrônico, serviços à parte, paralelo à empresa, mas sempre fazendo alguma coisa para ter um plano B, entendeu? Sempre tendo um plano B. O mercado imobiliário é um mercado gigantesco, não tem tamanho e tal. Como você se envolveu com esse mercado? Você está falando até agora ensino técnico, área mecânica... Tá aí lá o Leonel desenvolvendo trabalhos lá nessa área, né? Depois disso, eu fui pro comércio, da época que lançaram os celulares, eu fui pra época do celular. Fui para a época da assistência técnica de conserto de celular. Nessa época se ganhava muito dinheiro com isso, porque o aparelho era o único, não podia transferir chip. Foi uma revolução, né, Leonel? Foi aquela época... Uma vez, o pessoal mais novo não sabe que... Eu tenho lá em casa ainda uns 100 aparelhos celulares antigos que eu pretendo fazer. Motorola PT500, aqueles Motorola, Tecnofone. Isso, Gradiente, Panasonic. Você tem isso aí? Eu tenho lá guardado ainda, que eu quero um dia ainda fazer um museu ainda para levar para rico, né? Levar para a escola. Levar para as escolas e mostrar para esses jovens de hoje como era o telefone antigamente, né? Sentir na mão, pegar eles. Mas... Essa boca, essa área aí e tal que era uma área ali, ainda não chegamos no imobiliário. Não. Depois disso... Mas as oportunidades naquela época para esse tipo de trabalho eram gigantescas. Estava crescendo. Estava uma área em evidência, uma área muito carente no mercado, e quem iniciou no mercado cedo, né, se deu bem na época e tal. Só que como a própria telefonia, as operadoras falavam, né, que um dia a parte de telefones ia mudar. Então vocês se preparem, vocês não dependam só disso, que um dia vai mudar. Então vocês sempre têm um plano B. Então a gente sempre ia olhando para os lados, né? O que você vai fazer depois disso, né? Aí, paralelamente a isso, eu fui para empresas de consórcio, empréstimo de dinheiro, financiamento. Já começa a ter uma ideia. Consórcio de imóveis, isso, consórcio de imóvel, também. Consórcio de carro. Então, vamos por assim, meus filhos em si hoje, eu tenho até quantos filhos tem? Tá dois filhos. Dois filhos, né? 2 filhos em Joinville, mas eu tenho 3 filhos, né? Sim, na vida. E 2 desses meus filhos, no início, quando comecei a vender consórcio, eu falei para eles: compra um consórcio. Compra um consórcio de carro hoje. Vocês amanhã vão querer um carro. Então, iniciaram, compraram o consórcio. E eles, com 19 anos, estavam com um carro de 40 mil naquela época. Um carro hoje é quase 100 mil naquela época. Então, o que eles fizeram? Esse carro em si que eles usavam na época, eles usaram como moeda de troca para comprar os apartamentos deles. E aí deram entrada nos apartamentos. Aí agora fizeram os financiamentos e estão pagando. Ótimo, porque o mais difícil hoje é o primeiro passo para você comprar um imóvel. É ter um valor de entrada, que é muito mais difícil. E a ideia em si, né, que eles usaram foi a moeda de troca é o carro. Sim. Que eles, né, deram de entrada. Na época que você estava lá trabalhando nessa área de consórcio, porque já existia
Nós estamos falando de alguns anos atrás, o consórcio de imóveis já existia. Já existia consórcio de imóveis. E foi ali que você se aproximou da área imobiliária? Foi ali que comecei a me aproximar da área imobiliária e de financiamento para as empresas. Então, algumas empresas, né, precisavam de financiamento, capital de giro e tal, para comprar máquina, para isso, para aquilo. Como eu estava no segmento da indústria e conhecia algumas empresas, então, Leonel, como é que eu faço para fazer isso? Então, eu dava algumas assessoria financeira para fazer isso. Então, depois disso, eu fui chamado por uma empresa, uma imobiliária, para mim fazer a parte de venda de consórcio de imóvel na imobiliária. Ah, sim, claro, juntando. Juntando a imobiliária. Era para que ano isso aí, quando você começou? Isso foi em 2018, mais ou menos. Sim, 2018. Certo. Aí você entrou, então começou. Aí eu comecei. Ali comecei a plantar. Em 2018 eu comecei a plantar a imobiliária na minha vida. E daí depois resolveu fazer o solo com a Leonel Pacheco Imóveis. Isso agora é para 2024 para 2025. Mas todo esse tempo eu trabalhei, né, nas imobiliárias, 2 imobiliárias muito grandes em Barra Velha. Quais foram elas? Uma foi a Sul Brasil, que me levou para lá e me deu a oportunidade de aprender. Né? O senhor Jaime, ele tem muitos anos já de história e ele me ensinou o seguinte. Com ele que eu aprendi isso. Vamos por assim, você tem que fazer dívida na vida para você ter alguma coisa. Se você não fizer dívida, você nunca tem nada. Eu falei, mas como? Como é que você vai fazer dívida se você não tem como pagar? Eu falei, se você não tem hoje como pagar, e se você fizer uma dívida, você arruma um jeito de pagar. É uma visão, mas uma visão mais da tua vida que veio assim e das inspirações que você teve para hoje estar gerenciando, coordenando a área imobiliária aqui no litoral. Daqui a pouco a gente volta para conversar um pouco mais sobre sobre os trabalhos e investimentos aqui do Leonel aqui em Santa Catarina. Não sai daí, eu volto já.